Jerusalém, não almejas viver, ó amigo, nesta formosa Jerusalém. A Ele que é digno de toda a nossa honra, não é? Um pendão real nos entregou o rei, a vós, soldados seus, corajoso, pois em tudo defendei, marchando para o céu, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, nem alterguei o seu pendão, firme sempre até morrer, transformado já os negros batalhões no grande usurpador, declarai-vos hoje bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alterguei o seu pendão, firme sempre até morrer, quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo vem pra dar, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alterguei o seu pendão, firme sempre até morrer, pois sejamos todos a Jesus leal e ao seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alterguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eu desejo ler outra vez João 3, Jesus e Nicodemos, o novo nascimento. Vamos abrir nossas Bíblias em João 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhes: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto?
Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que ouvimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos faleis de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Podeis sentar. Que o Senhor Jesus possa nos ajudar a compreender mais uma porção de sua palavra. E as pessoas que nos visitam, não é? O Gustavo, a Melissa, são colegas, amigos nossos. Deus abençoe vocês e que possamos juntos meditar nessas palavras das Escrituras tão conhecidas por tanta gente, né? Por tantas pessoas. Porém, nós estamos já há alguns cultos falando sobre o novo nascimento, como ele se processa, o que é necessário, o que ele provoca em nós. E eu quero levar um pouquinho isto mais adiante, falando algo que eu disse no primeiro culto, onde eu disse que o novo nascimento é uma revelação. Então, vamos focar um pouco nosso pensamento nisto. O novo nascimento é uma revelação. Até onde temos aprendido, não vou recapitular tudo, mas foi-nos dito que o próprio Deus tem vindo nesse tempo do fim, manifestou sua glória, sua presença aqui na terra, trazendo para nós, para seus filhos, o conhecimento dele mesmo. E Paulo chamou isto de espírito de revelação, de sabedoria, no conhecimento de Deus mesmo. Isto ele traz para seus filhos, para a igreja. Deus só revela a quem ele quer. Aqueles que são seus filhos, aqueles que não são de Deus, que não dão a mínima para a palavra de Deus, mesmo que eles escutem a palavra de Deus, eles ouvirão como em parábolas, sem compreender o que está sendo ensinado. Se você não compreende, então você não pode ver, você não experimenta, você não participa. Você só pode compreender um gosto se você prová-lo. Então, você sabe o que é salgado, e talvez se alguém tivesse te ensinado desde pequeno que o sal era açúcar e açúcar era sal, e nunca ninguém te mostrasse as diferentes propriedades do que acontece no nosso paladar para distinguir estes gostos, não é? E nunca você ouvisse algo diferente a respeito da designação desses dois elementos, você, quando provasse o sal, diria: nossa, está muito doce, não é? E quando colocasse uma colher de açúcar na boca, dizia: como isto é salgado. Então, seu pensamento estaria ao contrário, mesmo tendo uma determinada experiência de repulsa ou de prazer, dependendo do gosto salgado ou doce que você sentisse. Porém, como foi te ensinado errado, você não saberia. Mesmo provando daquilo, você não estava sabendo o que era, que elemento era aquele. É o que acontece com aquelas pessoas que chegam a provar de Deus, a serem beneficiados pelas coisas de Deus. Por eles não saberem o que é, eles não conseguem compreender, eles não veem, não entendem estas coisas. Apenas dei um pequeno exemplo. Porém, Deus, sabendo que nós enfrentaríamos essa dificuldade no tempo do fim, onde teríamos o tempo mais difícil, mais complicado, porque o diabo está de todas as formas tentando e conseguindo enganar as pessoas, Jesus disse que os dois espíritos seriam tão parecidos, o espírito certo e o espírito errado, que eles estariam tão próximos entre si, tão parecidos, um estaria imitando o outro, o certo, o errado imitando o certo, a ponto das pessoas perderem a noção do que é justiça e injustiça, do que é certo e do que é errado, e para elas tanto faz, está tudo bem, e assim vai. Se perdeu a noção, se perdeu os limites. E tudo é permitido, e tudo é válido, desde que fale no nome de Deus, desde que eu creia, mas como se não sabe no que está crendo? Se está crendo de uma forma errada. Então, para isto se tem o processo do novo nascimento, que Deus, quando nos dá isto, Ele abre o nosso entendimento. Eu lembro que começamos a falar sobre isto, falando sobre conhecer de uma forma profunda.
Você conhece isso de uma forma profunda, onde os outros ficam apenas em águas rasas por não saberem nadar. É como quando vão para a piscina e as crianças ficam numa parte separada. Piscina para criança. É o que está acontecendo com muita gente, atrás de curas, atrás de benefícios. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, leva para o céu. Isso são águas rasas que qualquer criança pode brincar. É o que estão fazendo, brincando de evangelho, brincando de ser crente, brincando de ir para o céu. Porém, quando se trata das profundezas de Deus, é para quem sabe nadar. É para quem sabe nadar em águas profundas. Veja, então isto é um alimento que não é para qualquer criança. É para aqueles que têm alcançado uma certa maturidade. Então eles chegam a conhecer profundamente, porque Deus mesmo abre-lhes o entendimento. E quando Deus abre o entendimento dessas pessoas, nos dá, então, uma nova mente, uma nova mentalidade, que é um novo coração, nos dá, então, um novo entendimento sobre si mesmo, sobre a sua palavra, coloca em nós do seu espírito, significa, nos dá de sua própria vida, que é a vida eterna. Vê? Por isso que William Branham disse que o novo nascimento é uma revelação. E Jesus disse que não é carne e sangue que revela. Não importa se você passa 20, 30 anos ouvindo falar sobre o Evangelho. Se Deus não te revelar, você não vai poder ver o reino dos céus. Agora, assim podemos ver pelas cartas de Pedro, Paulo, tudo. Paulo, em Efésios 1, que nós lemos no culto anterior, e vamos ler outra vez Efésios 1, versículo 3, se vocês quiserem acompanhar, onde Paulo estava olhando para isto, buscando isto para a igreja. O espírito de adoção que deve vir à igreja para dar este conhecimento à igreja. É o conhecimento da multiforme sabedoria de Deus. E nestas pessoas que vem esta sabedoria, o que vem para elas é a mente de Deus mesmo. A própria mente de Deus. Então, isto entra na igreja para começar a aprontar a igreja para a mudança do corpo. Porque o novo nascimento é para isto. É para te aprontar para a mudança do corpo. E esta mudança começa primeiro pela renovação da tua mente, do teu entendimento. Vê? E esta mudança de corpo, que é a redenção do teu corpo, isto é a adoção. E quando tudo começou, este processo que Deus começou em você, não foi quando você aceitou Jesus como seu Salvador, não foi quando você decidiu seguir a palavra ou viver diferente das pessoas lá fora. Não. Este processo de Deus em você começou desde antes da fundação do mundo. Vamos ler isso nas Escrituras. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Vê quando começou? Para que fôssemos santos, quer dizer, separados, e irrepreensíveis diante dele em amor. Porque diante do mundo você nunca será irrepreensível. Porque as pessoas sempre estarão olhando teus defeitos. As pessoas sempre estarão olhando teu passado. Porém, quando você é justificado pelo próprio Deus, diante de Deus, você está com a ficha limpa na casa. O diabo continua te acusando, te fazendo lembrar. Usa as pessoas para te humilhar, para te fazer sofrer. Porém, Deus prometeu não se lembrar mais dos teus pecados, uma vez que aquilo foi colocado debaixo do sangue de seu Filho Jesus Cristo. Veja, então, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Se ele nos predestinou, então isso se trata de um predestino. Você não pode fazer seu destino. Não importa a decisão que você tome, o quanto você queira pegar atalho ou você queira se desviar do caminho. Não é o que você pensa, deseja. Não adianta você correr, não adianta você fugir, não adianta você se esconder. Se Deus te elegeu nele mesmo antes da fundação do mundo, ele vai te buscar, ele vai te encontrar, ele vai fazer você mudar de caminho, vai fazer você dar meia volta, vai fazer você se arrepender e você fará aquilo que você não gostaria de fazer. Vê? Você fará aquilo que Deus quer que você faça. Porque no final de tudo, você terá que fazer a vontade de Deus, porque você é seu filho. Porque você é filho dele. E para que ele te elegeu?
nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o próprio prazer, segundo o seu próprio agrado, ou como diz a Bíblia, segundo o beneplácito de sua vontade. Este pensamento aqui, estas palavras de Paulo, nos faz levar para o ponto inicial, de volta ao princípio, onde, para começar, estávamos na mente de Deus como atributos de Deus. E foi por isso que nós pregamos alguns cultos sobre a parte de Deus, ou a nossa alma é uma parte de Deus. Porém, estamos nesse corpo de carne. Quando chega o momento de você se manifestar como filho, ou se identificar como filho de Deus, o próprio Deus, que é a palavra, a vida de Deus, vem a você. O Espírito Santo vivifica aquela parte de Deus que está em você, e você não pode fazer outra coisa a não ser seguir a Deus, a não ser seguir sua vontade. Vê? Por mais que você lute, trabalhe, enfrente problemas, dificuldades, mas lá no íntimo, você sabe que a sua missão aqui na terra é fazer a vontade de Deus, é viver de acordo com a sua vontade. Agora, o mensageiro de Deus para o tempo do fim, o reverendo William Branham, quando ele pregou um sermão com o título O Futuro Lar. O Futuro Lar. Eu lembro perfeitamente que no culto anterior a este, eu li parte disto aqui. Porém, o que eu li ainda estava no espanhol. Porém, eu desejei repetir outra vez essa leitura, mas desta vez com este texto traduzido. Com esse texto já traduzido. E no parágrafo 49, parte 1, do livro original inglês, do sermão O Futuro Lar do noivo celestial e da noiva terrenal, o profeta do Senhor disse: vocês são parte da terra, seu corpo. Vê? Então, o que é que está em nós, que é parte da terra? Nosso corpo. Tu és pó, para o pó terás que tornar. E ele continuou dizendo: sua alma é parte de Deus. Vê? Por que eu desejei repetir essa citação do William Branham nesse culto? Porque estávamos lendo do espanhol e eu vi uma diferença entre aquela tradução do espanhol para a tradução feita aqui no Brasil há muitos anos, pela palavra original, pelos irmãos de Goiânia. E hoje examinei as 3 traduções, não é? A que foi feita aqui no Brasil, a tradução para o espanhol e como está no original em inglês. E percebi que esta parte eles não traduziram há anos atrás, onde fala: sua alma é parte de Deus. A tradução para o espanhol tem, e o livro original, a pregação original pelo irmão Branham, está desta forma. Não sei porquê, talvez por esquecimento, mas de alguma forma esta parte tão importante eles não colocaram na tradução, onde o profeta diz: sua alma é parte de Deus. Vê? Então, seria bom alguém fazer uma boa revisão nessas traduções, não é? Nessas traduções. Pois bem, então deixe-me ler, já fiz esse comentário, deixe-me ler como o irmão Branham pregou. Vocês são parte da terra, seu corpo. Sua alma é parte de Deus, um atributo de Deus, mostrado aqui na terra em um corpo. Veja, eu achei muito bonito quando eu vi isto, e eu procurei saber como mostrar isso de uma forma mais fácil. E isso significa assim: você é parte da terra, teu corpo é uma parte da terra, tua alma é a parte que veio de Deus, e esta alma está sendo exibida aqui na terra, expressada, mostrada, através de um corpo. Vê? Porque é algo que não se vê, é algo invisível. E não somos isto que nós estamos vendo. Eu não sou esta pessoa que você está vendo. Você está vendo a casca. Você está vendo a casca. Só que é uma casca que se move, que ri, que faz careta, como eu estou fazendo agora. Mas a partir do momento que o verdadeiro eu sair desta matéria, você vai querer logo me colocar debaixo da terra para apodrecer para lá. Longe de mim esse corpo. Você até tem medo de passar por perto. Não é? Até tem medo. Vê? Esta é a parte da terra e tem que ir para a terra, nosso corpo. Mas a nossa alma veio de Deus. Porém, esta alma, que não é vista assim, não é percebida, é algo vivo, porém é substância, é energia e tal. Ok. Está sendo expressada através deste corpo.
Foi assim que Deus se expressou através de seu Filho, habitando nele, como você está habitando em você. E como o próprio Deus que habitou no seu Filho tem que também habitar em você. Em pequenas medidas, mas tem que ter. Então a nossa alma está sendo exibida ou mostrada através do nosso corpo. Agora eu posso ler. Vocês são parte da terra, seu corpo. Sua alma é parte de Deus, um atributo de Deus, mostrado aqui na terra em um corpo. O corpo para ser redimido. Agora, a alma redimida, porque estava no pecado. Então Deus vem pelo processo da justificação, santificação, batismo do Espírito Santo e redimiu tua alma. Então veja o processo da alma para ser redimida. Justificada, santificada, depois batizada com o Espírito Santo. E você sendo parte da terra, é redimido por meio disto. Você está agora em processo, está crescendo. A alma já foi redimida pelo processo de justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Porém, a parte nossa, que é da terra, nosso corpo, não foi redimido ainda. Lembrando disso, está em processo. Por isso você tem que estar cada dia crescendo em conhecimento. Porque esta redenção do corpo, que será nosso corpo transformado, com o qual podemos subir às alturas celestiais, se inicia com este processo de mudança de mente. Vê? Novo nascimento, que eu lembrando disse que é uma revelação. E esta revelação te faz entender, compreender o reino de Deus. O que é tudo acerca do reino de Deus. Então, se você é uma parte de Deus, então você é capaz de receber a própria mente de Deus. Ver as coisas como Deus vê. Vê? Eu quero ler uma escritura com vocês, no livro de João, capítulo 1. É muito fácil. Mateus, Marcos, Lucas e João. Novo Testamento, o quarto evangelho. João, capítulo 1, versículo 12. Para que você, com muita calma, medite um pouquinho nestas escrituras aqui. Prometo terminar rápido este culto. Ok, João 1, 12. Mas, está certo agora, que eu sempre às vezes digo um número e é outro. Está certo, meu amor? Mas a todos quantos o receberam. Sim? Está assim, não é? Ok. A palavra grega, aqui, onde você está lendo, para receber, todos quanto receberam. A palavra grega aqui para receber é lambano. Lambano. Não, essas palavras não se traduzem. Não é? Depois que ela vem da sua raiz grega para outras línguas, ela não se traduz, então seria L-A-M-B-A-N-O, lambano. Eu olhei em 3 traduções diferentes, seria, não muda, a mesma palavra. No grego é bem complicado, mas a tradução que temos seria isto, lambano. Ok, aqui está a palavra receberam, ou receber. E isso no grego significa ter experimentado. Ou aqueles que o experimentaram. A todos quanto puderam experimentar dele. Vê? Ou que tenham tomado para si mesmo isto. Então, estes que verdadeiramente têm experimentado a ele. Sobre estas pessoas, ele diz assim, deu-lhes, aqui a continuação, viu? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Amém. Então, eu quero que vocês pensem um pouquinho nesta escritura. Estas pessoas creram no seu nome. E este nome, que é o nome de Deus mesmo, foi dado a seu Filho primogênito, ao Senhor Jesus Cristo. Depois, cada um de nós recebemos este nome através do batismo. Por isso que uma pessoa que pertence à família de Deus, desde que seus olhos é aberto para a verdade, ela necessita ser batizada no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque sobre esta pessoa é invocada o nome de seu pai, mostrando de qual família pertence. E para isto, nosso irmão maior,
nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, tomou primeiro este nome, o nome do Pai, que é Jesus. E este nome tem que vir também para todos, para que toda a família no céu e na terra tome este nome. Então vamos olhar estas escrituras aqui direito. Aqueles que o receberam, quer dizer, que o experimentaram, que tomaram isto para si mesmo, estes foi dado a eles o poder. Então nós observamos a palavra receberam, que é ter experimentado. Então vamos olhar agora essa palavra poder, porque é dado poder a estas pessoas. E o poder é para um propósito, para serem feitos. Veja. Então, estes são pessoas que creem. Porque diz, aos que creem no seu nome. Vê? Aquele que não crê não experimentou. Então não pôde receber. Por isso Jesus diz, por que vocês não podem receber minha palavra? Por que vocês não podem entender meu linguajar? E por isso vocês não podem receber isto. Porque este receber é aceitar em si, dentro de si, como no caso de uma geração de filhos, que a Bíblia chama a questão do homem em conhecer sua esposa e a questão da esposa em receber seu marido. Porque isso se trata de uma geração de um filho. Isto no natural. E tem que ser a mesma coisa no espiritual também. Deus tem que te conhecer. Vê? Te conhecer como filho. Como é isto? Muitos dirão, Senhor, Senhor. E ele dirá, como? Eu não vos conheço. Vê? Não vos conheço como meu filho. Não há paternidade. A prova do DNA não bate de jeito nenhum. Mas estes que ele conheceu, ou que puderam recebê-lo, experimentá-lo e em si ser formado esta vida, porque estas pessoas necessitam engravidar desta palavra, vê? Isso significa recebê-lo, experimentá-lo. Sim, aí estamos chegando em algum ponto. A estes é dado poder. E este poder, a palavra usada aqui, poder, foi-lhe dado poder. Não é a palavra grega dunamis, porque as pessoas pensam que poder, você viu aquele homem como ele é poderoso, o missionário tal, Deus deu a ele tanto poder, e veja os milagres, vejam isto. Nesta parte da Escritura, estes que recebem este poder, nós temos que entender que poder é este. Ali a palavra grega, da qual foi traduzida poder, não é a palavra grega dunamis. Quando na Bíblia está falando sobre dunamis, no grego, dunamis, que é poder, trata-se de um poder, de um grande poder milagroso. Vê? Mas, quando está a palavra grega exousia, mais ou menos assim, E-X-O-U-S-I-A. Eu leria assim, exousia. Quando está esta palavra grega, que também significa poder, o significado é poder de escolha, não poder de realizar milagres. Vê? Ou o poder para tomar uma decisão correta. Para você ver como as Escrituras estão, vamos dizer assim, como ela se entrelaça, como ela é clara para quem pode aceitar e compreender. Então, estas pessoas que o experimentam, que recebem a eles, Deus lhes dá um poder de escolha. Ou esse poder é capacidade. Deus dá para estes que o experimentam uma capacidade ou uma habilidade de escolher o certo, de fazer a escolha certa. E esta capacidade tem que ser o próprio Deus que dá a você, não é porque somos capazes de alguma coisa. Porque de acordo com o Provérbio 14, versículo 12, diz que há caminhos que para o homem parecem direito, mas o final deles é morte. Vê? Isso significa que se depender de você escolher, você escolherá a porta larga, o caminho largo. Mas quando você experimenta Deus na sua essência, no seu poder, e o que é poder?
Paulo disse, não me envergonho do Evangelho de Cristo, qual é o quê? Poder de Deus. Então, o Evangelho, as boas novas de Cristo, quando vem para você, te dá uma capacidade, uma habilidade de as pessoas te apresentarem tudo. E, no entanto, você saber, entre aquilo tudo que o mundo te oferece, você saber o que é certo e o que é errado, e ter este poder de dizer, eu até poderia fazer isto, eu até poderia ir em tal lugar, como disse Paulo, todas as coisas me são lícitas, mas não convém, não edifica, e eu tenho esta habilidade de escolher o que é melhor para a minha alma, o que é melhor para o meu crescimento espiritual. Este é um poder de decisão que somente os filhos de Deus podem ter. Os outros não, porque eles são movidos como conventos de doutrina, são movidos como uma cana agitada pelo vento, como aquela plantinha que você assopra e vai embora, pedaço para tudo quanto é lado. São levados por qualquer influência demoníaca, por qualquer ritmo, por qualquer piada, por qualquer palavra, por qualquer convite, por qualquer chamamento. Os filhos de Deus não. Eles têm poder de se permanecer firme e parar com a palavra e escolher o que é certo. E isto é o que é a verdadeira liberdade. As pessoas pensam que são livres porque elas fazem o que bem entendem e não sabem que estão presas nas garras do inimigo. A verdadeira liberdade é você saber discernir entre o certo e o errado e ter o direito de dizer, eu escolho o que é correto, é o melhor para mim. Esta habilidade são poucos que têm. Ok, então nós temos aqui aqueles que experimentam, e por experimentar e conhecer a mente de Deus, eles podem então fazer uma decisão correta. E uma vez que eles fazem uma decisão correta, eles passam por outro processo. Olhe na sua escritura o que é que diz no mesmo versículo de João 1. É João 1, não é? João 1, 12. Para que é dado o poder? Para serem feitos, não é? Para serem feitos. Ou para se tornar filhos de Deus. Esta palavra, ser feito, ou para se tornar, ou tornar-se, foi traduzida da palavra grega ginomai. Ginomai. G-I-N-O-M-A-I. Ginomai. Ok. Gin. Isso significa gerar. Ou vir em manifestação. Ou ser feito manifesto. Percebe que isto é o processo do novo nascimento? Vê? Jesus disse que quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Sabemos que ver significa entender. Quem não nascer de novo não pode entender o reino de Deus. O que é nascer de novo? O que é o novo nascimento? O William Branham disse, é uma revelação. Como ele se processa? Primeiro, você recebe um novo coração. Depois, recebe um novo espírito. E depois, o próprio Espírito de Deus, ou a vida de Deus em você. Você diz, isso é complicado, isso é muito complicado. Não. Quando você lê isto nas Escrituras e compreende o que nela está escrito, você vai ver que não há nenhuma complicação para isto. Muitos podem olhar com seus olhos naturais. Mas em Apocalipse diz, aconselho-te que de mim compre o quê? Ouro, vestiduras e colírio para os teus olhos, para que você possa ver. Porque você tem que enxergar com seus olhos espirituais. Talvez eu te mostre um quadro, e digo, olha para aquele quadro, e você olha para o quadro, e você está vendo o mesmo quadro que eu estou vendo. Porém, você pode não saber o que significa aquela pintura, a menos que eu te explique isto. Então as pessoas poderão olhar para a palavra de Deus, as pessoas poderão olhar para as coisas espirituais, porém sem entender o que está acontecendo. E o que está acontecendo não é para todo mundo saber, porque se todos soubessem o que está acontecendo, todos iriam para o céu. Vê? Todos compreenderiam o que é o rei e seu reino, e o que é seus súditos. Então agora, nós temos algo diante de nós aqui, um quadro perfeito diante de nós. Por quê? Aqueles que o receberam, foi dado a eles poder para serem feitos filhos. Então nós aprendemos que aos que o receberam, a palavra receber significa experimentar.
Foi o que vemos da linguagem grega. A tradução é aqueles que experimentam, que tomam para si. Porque se você não experimentar, você não sabe o sabor, o que é, o gosto que tem. E nós não estamos tratando apenas de coisas banais ou de coisas subjetivas. Estamos falando do novo nascimento. E o novo nascimento só se processa como também se processa o nascimento natural. Tem que haver um matrimônio, tem que haver um entrelaçamento, tem que haver um conhecimento e um experimentar, uma aceitação. Então é somente para aqueles que têm um contato direto com Deus. Aos que o receberam, que significa experimentaram. A estes foi dado poder. O que é este poder? Uma capacidade de fazer a decisão correta. Me diga, você acha que com sua mentezinha animalesca, você faria a decisão correta? Que decisão correta você consegue fazer? Olhe as escolhas que você já fez. Veja a sua vida até aqui e veja as escolhas que você já fez na sua vida. As escolhas que você fez te trouxe a condição que você está, a situação que você está hoje. E as escolhas que você faz hoje é o que vai mostrar o que você será amanhã. Então você tem que ter cuidado com as suas escolhas, porque quando você escolhe, você está decidindo o seu amanhã, você está plantando semente, e aquela semente ela vai brotar, ela vai frutificar. E se a sua escolha não for a escolha certa, você vai colher uma grande tempestade, ao invés de bonança, ao invés de uma boa safra, você terá raios e trovões sobre você. Não há guarda-chuva que segure isto. Então, quando você experimenta Deus e sua palavra, sua mente é mudada, você começa a olhar as coisas de acordo com como Deus olha. Isto se trata de nascer de novo, que o Ezequiel nos mostrou este processo, que é primeiro um novo coração. Este novo coração é uma nova mente, uma nova maneira de pensar. Você não pensa com pensamentos antigos como as pessoas comuns pensam. Então você começa a remar contra a maré, a andar na contramão. Enquanto o mundo inteiro está indo em uma direção, você está indo em direção contrária. Porque você sabe que eles estão indo rumo ao precipício. E eles passarão por você rindo de você. Rindo das tuas vestes, rindo do teu comportamento, rindo de tuas escolhas. Vê? No entanto, você sabe que para aquele caminho que você estava indo, você encontrará a perdição, você encontrará o lago de fogo. Então você converte-se, arrepende-se, dá meia volta e começa a andar em sentido contrário, porque você estará procurando então caminhar pelo caminho apertado, estreito, espinhoso. Uma nova maneira de pensar. Este é o novo coração. Depois disso vem então um novo espírito. E esse novo espírito são novos desejos, que é, eu quero fazer o que é correto, quero fazer o que é certo. Então, a partir daí, foi dado a esta pessoa, ela experimentou o reino de Deus em sua própria vida. E ela, então, recebe da parte de Deus esta habilidade de escolher fazer o correto, de escolher fazer o que é certo. Veja. Então, depois que isto é feito, entra-se o terceiro processo. É quando Deus dá do seu próprio espírito a você, ou vivifica na tua alma a vida eterna. Então você começará a viver uma nova vida. É gestação, não é? Gestação, geração e nascimento. Primeiro houve a fecundação, 9 meses ali, enquanto está sendo formado a formação, que eu falei geração, não é? Formação. Depois, nascimento, vida. Este é o processo do novo nascimento. E isto acontecerá em você, na sua vida, e você não, todo mundo olharão para você e te verá um homem normal, uma mulher normal. Mas o que aconteceu com você? Você estará vivendo diferente, escolhendo diferente, pensando diferente, decidindo de forma diferente, porque você teve o seu pensamento mudado. E antes de você escolher, decidir, falar, interagir, aconselhar, você primeiro focará tudo pela mente de Deus, pela palavra de Deus, pela vontade de Deus. Veja, é assim o processo. Então, este tornar-se filho. William Branham disse que você está em processo.
Você está crescendo agora mesmo. Esse tornar-se filho, porque você diz assim, escuta, mas se é para se tornar filho, então eu não era filho, porque a Bíblia diz assim, foram feitos filhos. É assim que está na sua Bíblia, e eu estou usando a palavra tornar-se filho. Foram feitos, ou tornar-se, como se não fosse. Pois bem, para compreendermos isto, temos que entender que a palavra grega ginomai, não é? Esta palavra você tem aí, tornar-se filho, ou ser feito filho. Isso significa gerar ou vir em manifestação, ou ser feito manifesto. Porque você se torna filho de Deus, não porque você não era filho. Vê? Portanto, para estes que têm experimentado a Ele abertamente, lhes são dada a capacidade de fazer a decisão correta, e assim torna-se o que eles já tinham de ser para começar. Então você já era um filho. Porém você não sabia e não estava agindo como tal. Mas esta capacidade de decisão, de decidir pelo correto, te dá isto. Vê? Você então começa a entrar em um processo para se tornar aquilo que Deus, no princípio, ou antes do princípio, predestinou para você. Como atributo de Deus para ser filho de Deus. Porém, você estava agindo de forma contrária. Mas esse processo de novo nascimento te leva para os eixos, vamos dizer assim. Te põe na linha. Tornar-se filho. Ou você já era filho, mas você não sabia nem vivia como tal. Então entenda que estas pessoas que tornam-se filhos de Deus é porque eles já eram filhos de Deus. Vê? Agora você quer saber onde está isso também nas Escrituras? Vá para a carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Gálatas 4, versículo 6. Bem, o meu tempo já está indo. Gálatas 4, versículo 6. Está escrito assim. E porque sois filhos, quer dizer, se não fosse, não aconteceria o que ele está dizendo aqui. Gálatas 4, versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Amém? Então esse Espírito que faz com que você chama Deus de Papai, vem a você porque você já é filho. Portanto, se uma pessoa, se um homem ou mulher é deixado para ele escolher por si mesmo, para ele fazer sua própria escolha, ele entrará pelos caminhos da morte. Sim, Senhor. Escolherá caminho que o distanciará de Deus. Mas Deus deu a estas pessoas que eu tenho experimentado, ou Deus tem concedido, Deus tem dado ou concedido para estes que eu experimento, a habilidade de conhecer e compreender. E esta capacidade de fazer uma decisão correta sobre a doutrina de Cristo não é para todos. Não, senhores. Esta habilidade de decidir pelo que é correto na questão doutrinária, na questão da palavra, na questão da doutrina de Cristo, não é para todos. Por mais que estas pessoas já deveriam ser mestres em Israel, ou mestres nesta mensagem. Por isso Jesus disse a Nicodemos, os quais estes que o experimentam, estes que tornam-se filho, estes que têm esta habilidade de escolher e faz o que é correto, Jesus disse para Nicodemos, no versículo 13 de João 1, os quais não nasceram do sangue, vê? Mas escute, você não nasceria se não houvesse tido sangue ali, já que o germe de vida vem do Pai, do sangue do Pai. Vê? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Mas nós sabemos que nascemos pelo desejo carnal dos nossos pais. Sabemos disso. Passamos já por esse aprendizado nos cultos anteriores. Porém, Jesus estava falando para Nicodemos sobre estas pessoas que nascem de novo. Eles nasceram do sangue, através do sangue,
Eles vieram pelo desejo da carne. Eles vieram da vontade do homem. Mas aqui, Jesus está mostrando que isto acontece no nascimento natural. Mas ele estava tratando do nascimento espiritual, daqueles que nascem da água e do Espírito. E ele diz para Nicodemos, porém, estes que nascem de novo, estes que experimentam de Deus, que podem compreender o reino de Deus, estes recebem a habilidade de fazer a escolha correta, estes tornam-se filhos de Deus, porque, para começar, eles foram eleitos em Deus mesmo antes da fundação do mundo, e estes entram por este processo. E este processo não depende de carne, de sangue, da vontade do homem. Tudo isto depende de Deus. É assim que ele conclui, mais de Deus. Então ele está falando sobre o novo nascimento, e a importância desse novo nascimento é que Deus dá a capacidade de compreender e entender o reino de Deus e tudo que envolve este reino de Deus. Vê? Agora me diga, isso não é para qualquer um, por mais que o processo de novo nascimento seja lido em todas as religiões, em todas as pessoas, em todas as igrejas. Falar sobre o novo nascimento é o ponto inicial para evangelizar aqueles que não são crentes. Eles começam a falar, você tem que nascer de novo, e ler João 3 para as pessoas. Porém, depois de muitos anos, você estudando as Escrituras, eu acredito que o que eu tenho aprendido recentemente é o que vocês estão aprendendo também, e sabem perfeitamente que é diferente de tudo aquilo que vocês já aprenderam antes. Eu tenho certeza disso. Ok. No sermão, Por que estou contra a religião organizada? Este sermão, nós temos ele traduzido para o português, tradução pelo irmão Diógenes Dornelis. No parágrafo 119, no original, em inglês, no livro em inglês, está no 63. Na tradução que temos para o português, parágrafo 119. O porquê estou contra a religião organizada. Agora, você pode falar a eles, e eles não darão ouvidos a isto. Isto é um profeta dizendo, viu? Você pode exatamente, poderia você imaginar, eu quero pedir algo a você. Eu não pretendo ser sacrílego, ou falar isso como sacrilégio. Agora, para os irmãos que estão ouvindo a fita, nosso caso agora, não é? Porque estamos ouvindo a gravação disto, lendo o texto que saiu da gravação. Para os irmãos que estão ouvindo a fita, eu não pretendo ser sacrilégio. Eu não pretendo esse sacrilégio. Poderia você me imaginar indo aqui fora e um nó sobre uma árvore pudesse me perguntar? Então ele está dizendo, não pense que eu estou brincando com isso, não quero apenas falar coisa com coisa, mas presta atenção. Poderia eu sair aqui fora e um nó em uma árvore começar a me perguntar? Você sabe o que é um nó de uma árvore? Sabe o que é um nó? Quem já viu uma madeira com aquela madeira arrumadinha e tal, e tem aqueles nó. E ali nem entra prego, né? O prego enverga ali, vai complicado. O nó da árvore. E um nó sobre uma árvore pudesse me perguntar, quanto no mundo você caminha ao redor como eu caminho? Eu tenho vida. Sou um nó sobre esta árvore? Ele pode provar que tem vida. Porém, é um tipo errado. Se ele quer caminhar ao redor, a única maneira que ele teria seria caminhar em volta. Quer dizer, o nó da árvore não caminha. Ele pode dizer, eu tenho vida, porque está recebendo vida da árvore. Porém, ele não caminha, ele está parado ali todo o tempo. O irmão Branham diz, a única maneira que ele teria seria caminhar em volta e ver, e provar, sentir, cheirar e ouvir. Vê? É aquilo que nós lemos em João 1, versículo 12. Aos que o receberam. Que é o que? Experimentaram. Então, um nó só poderia dizer que caminhava em volta, conhecia as coisas, se ele pudesse fazer tudo isso. Ó, o quê? Caminhar ao redor. Ver, provar, sentir, cheirar, ouvir. Se ele pudesse falar e dizer para mim, e perguntar isto. O único meio que ele teria seria nascer da mesma maneira que sou nascido. Um gatinho não pode dizer o que nós dizemos. E ele
caminha, ele cheira, não é? Ele sente, ele pode ouvir, ele escuta, porém não fala, não se comunica, não tem o dom, não é? A dádiva da linguagem, da expressão vocal, vamos dizer assim, ele não tem. E o que acontece? O resultado disso, a única maneira pelo qual ele faria a mesma coisa era exatamente nascer como nós temos nascido. A mesma coisa. O único meio que ele teria seria nascer da mesma maneira que eu sou nascido. Ele nunca entenderá isto de qualquer outra maneira. Porém, se ele é nascido da mesma maneira que eu sou, então ele saberá as coisas que sei. Amém. Seu gatinho só saberia as coisas que você sabe se ele tivesse nascido como você nasceu. O nó da árvore só conheceria o que você conhece se tivesse nascido da mesma forma que você nasceu. Porque você pode sentir, participar, saber as coisas que seu pai sabe, que os mais velhos sabem. Porque você nasceu no mesmo processo e começa a ter um aprendizado. Para isso você vai para a escola, para isso você pergunta o que significa. Para isso é te ensinado o que é nariz, o que é orelha. Mas se tivesse te ensinado errado, que isso aqui é a orelha, isso aqui é o nariz, era assim que você entenderia. Vê? Ok, a única forma destas coisas, saber o que sabemos, era se nascesse como nós nascemos. E que lição nós temos disso agora? Estamos falando do novo nascimento. Ó que coisa! Sim, Senhor, disse o irmão Branco. Você não pode dizer para um nó sobre uma árvore como nos movemos por todos os lados e ser ativos. Ele teria que receber o nosso tipo de vida para entender isto. O mesmo é com o Espírito. A mesma coisa é com o Espírito, ou você não pode entendê-lo. Não há necessidade de figurá-lo totalmente. Quer dizer, não tem como você imitar para dizer que entende. Apenas venha até ele primeiro. Quer dizer o quê? Experimente. Venha para ele primeiro. Pois, a menos que um homem seja nascido de novo, ele não pode ver o reino. Ele disse, para poder entender isto, você tem que ser nascido em ordem para conhecê-lo. Portanto, meus irmãos, as pessoas jamais entenderão o que nós entendemos, a menos que passe pelo mesmo processo que nós passamos. Teus filhos só poderão entender o que você entende se passar pelo mesmo processo. No espiritual, estamos falando isto agora. Sua família, esposa, filho, marido, não importa. Só vão poder entender o que você entende, ou ver o reino de Deus, se passar pelo mesmo processo que você passou. Caso contrário, você entenderá, eles não, e o resultado final você já sabe. Por mais que te doa, por mais que magoe, por mais que te machuque, mas o final será destino diferente. Céu e inferno, não há meio termo. Não há vamos dizer assim, um purgatório. Ah, não deu certo, não fui para o céu, mas eu vou ficar no purgatório não sei quanto tempo, até que Nossa Senhora me tire de lá. Não existe isso. Não há meio termo, céu ou inferno. Porém, estes, a quem é destinado vida eterna, eles recebem da parte de Deus este conhecimento, um poder, a habilidade de decidir o que é correto. Porque isto é justiça de Deus. Ser justo, fazer a decisão correta. Mas para isto, Deus tem que estar em você, a palavra tem que estar em você para te instruir a isto. E a menos que o nó de árvore passe pelo processo que você passou e nasça como você nasceu, ele não saberá o que é andar, caminhar por aí, sentir, provar e essas coisas todas. Lembrando disso, do mesmo jeito é no Espírito. Se você não nascer de novo, você não vai poder ver, não vai poder entender o reino dos céus. No sermão Batalhando pela Fé, parágrafo 66, o profeta do Senhor estava pregando sobre a mesma coisa e ele disse, Jesus disse que o que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não pode entendê-lo, é um mistério.
Eu quero me apegar nisso aqui agora, viu? Para podermos fechar, para chegarmos nesta conclusão deste culto. Ou quem sabe até desta minissérie sobre o processo do novo nascimento. Jesus disse: o que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não pode entendê-lo. É um mistério. Então, entender o reino de Deus é um mistério. O reino de Deus é um mistério para quem não o entende. Vê? Coisa mística. Até que você nasça de novo. Então é algo místico ou é um mistério para aqueles que não nascem de novo. Observe. Ali, a mesma vida de Deus entra em você. Vida eterna. Eterna. Zoe. Porque vida vem da palavra grega, vida eterna, vida eterna. É a palavra grega zoe, que trata de a própria vida de Deus. E o mensageiro do Senhor disse: a própria vida de Deus entra em você. E logo é uma parte de Deus. É um filho de Deus, uma filha de Deus. E logo você vê como Deus vê. Observe. Logo você vê como Deus vê. Você crê como Deus crê. Então você será uma nova criatura em Cristo Jesus. O Senhor te abençoe agora. Agora eu creio que oraremos pelos enfermos e eu quero perguntar-lhes. Então ele entra em outros temas aqui, em outros detalhes. O que aprendemos com isto? O reino de Deus é um mistério para quem não nasce de novo. É algo místico. Porém, deixa de sê-lo quando você nasce de novo. Porque a própria vida de Deus vem a você. Então você percebe que a vida de Deus vindo a você, que permite a você ver o que Deus vê e crer como Deus crê. Se a vida de Deus, e onde está esta vida de Deus? Como vem esta vida de Deus a você? Isto vem pela palavra, é a palavra de Deus. Se isso não vir para nós, você não poderá ver o que Deus vê. Agora, Deus não pode ver diferente do que Ele já tem estabelecido em sua palavra. Isso significa que para ver o que Deus vê, você tem que entender a palavra de Deus. Você tem que ter a palavra de Deus em sua vida. No sermão, vamos colocar de pé, agradecendo a presença de vocês que vieram, dos que nos ouvem à distância. Eu que desejo concluir este culto com esta última citação do mensageiro de Deus para o tempo do fim, o reverendo William Marion Branham, no sermão Cristo é o mistério de Deus revelado. Observe como está escrito. O novo nascimento é Cristo. O que é o novo nascimento? O que seria o novo nascimento? E as igrejas dizem, é quando você fala em língua, é quando isto, é quando aquilo. O profeta de Deus disse, o novo nascimento é Cristo. É uma revelação. Amém. Deus tem revelado a você este grande mistério. E esse é o novo nascimento. Agora, que vão você fazer quando tenha todo esse grupo junto? Onde a revelação está perfeitamente em harmonia. E Deus expressando por meio de sua palavra, através das mesmas ações, das mesmas coisas que ele fazia, fazendo a palavra de Deus manifesta. Se a igreja somente conhecesse sua posição, seria um grande dia. Logo, o rapto sucederá quando ela souber o que ela é. Amém. E agora você emenda as duas coisas. O novo nascimento é uma revelação. O rapto é uma revelação. Vê? Disse o profeta. E ele mostra aqui sobre o novo nascimento. É Cristo, é uma revelação. E diz que quando a igreja chega a este conhecimento, ela estará pronta para ser arrebatada. Oremos. Senhor, te pedimos no nome de Jesus Cristo que o Senhor nos ajude uma vez mais, nos abençoe e nos perdoe. Necessitamos, Pai, da Tua bênção sobre as nossas vidas. Te pedimos humildemente no nome de Jesus Cristo que o Espírito Santo continue nos instruindo. Pedimos perdão dos nossos pecados e das nossas faltas que são tão grandes, Senhor. Colocamos-nos na Tua presença uma vez mais, sabendo que nós somos necessitados.
necessitamos de Ti. Necessitamos de perdão, de graça, de misericórdia. Cremos perfeitamente que a Tua palavra é a verdade. E nós estamos aqui porque Tu tens dito a nós, tens prometido a nós que cumpriria a Tua palavra em nossas vidas. Porém, teríamos que Te buscar de todo o nosso coração. Enquanto podemos Te achar, enquanto estás perto, enquanto estás conosco, enquanto estás presente. E Tu disseste que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor se faria presente. Cremos que Tu estás aqui, porque aqui está a Tua palavra. Então nos faça, Pai, pelo amor do nome de Jesus Cristo, que possamos crescer nesta graça, nesse conhecimento do Senhor, e darmos a cada dia um passo de fé, um passo de revelação a mais, em direção ao nosso destino, ao nosso ponto de origem. Abençoe estas pessoas que aqui estão, abre-nos o entendimento cada dia mais, e a quem chegar esta gravação, que eles também sejam abençoados por Ti, é a nossa oração no nome amoroso de Teu Filho Jesus, para a Tua glória. Amém. Amém. Deus abençoe. Um rico de noite chegou a Jesus, a fim de saber o caminho de luz. O mestre bem claro lhe fez entender: importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível o disse Jesus: importa renascer. Vós filhos do mundo, escutai ao Senhor, que sempre vos chama com muito eterno amor. Ouvi que o Senhor nunca cessa em dizer: importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível o disse Jesus: importa renascer. Ó vós que no santo descanso de Deus quereis ter entrada e viver com os céus, deveis a palavra de Cristo atender. Importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível o disse Jesus: importa renascer. E amados no céu desejais encontrar, deveis vossas culpas a Deus confessar, e ordem de Cristo com fé acolher.